pegar no celular. Pode ir. Flash. Boa. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Monlevade no ar. Hoje de frente com a maré. Seja bem-vinda, Lidiane Fagundes, doutora. Maré, Lê, Boa noite. todos os ouvintes. Bora pro patrocínio. No patrocínio de Cartop, 975655213, 997170283. Lulu Festas, 994353005. Loja Brasil e Nacionais Importados. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Monlevade no ar, de frente com a maré. Hoje nós temos uma live bem bacana com a nossa advogada Lidiane Fagundes. Seja bem-vinda, boa noite, Lidiane. Muito obrigada. Hoje nós iremos falar sobre família, tá? Você é mais da vara da família, né, Lidiane? Eu sou especializada em direito civil e mais na área de direito de família. Direito de família. Então nós vamos começar aqui agora. Fala pra gente, Lidiane, quem é você, onde você trabalha e qual a sua formação? Boa noite a todos. Meu nome é Lidiane, eu sou advogada, sou especialista em advocacia civil, né? Trabalho hoje em parceria com a doutora Ana Carolina Barros, que é advogada especialista na área do direito do trabalho, no escritório Barros Advocacia, aqui em João Monlevade. Como você vê o cenário de nossa cidade, com várias pessoas usando as redes sociais para fazerem críticas, solicitações e em reivindicações em geral? Falar das questões legais dentro do marco da cidade, da internet. Eu até semana passada estava conversando com uma amiga e nós estávamos falando sobre isso. Acredito que as pessoas poderem utilizar, né, a internet como uma ferramenta para externar aí as suas reivindicações, para o exercício mesmo da cidadania, né? Eu acredito que seja um momento mesmo importante para as pessoas colocarem para fora a sua indignação em relação, por exemplo, à gestão pública, sobre o marco da internet. Foi realmente muito importante, né, estabelecer através de uma lei específica o direito das pessoas de se manifestarem, de expressar, de ter a liberdade de opinar, de falar, né? Já havia essa previsão na Constituição Federal e o marco veio aí para garantir, para proteger as pessoas, bem como assegurar os direitos, né? Então, eu acredito que seja uma ferramenta muito boa mesmo, sobretudo para as pessoas exercerem seu
seu direito de cidadão mesmo, né? Ainda sobre o marco da internet, como procedem as questões de direitos intelectuais e autorais, com o uso de imagens, nomes e redes sociais? Como eu disse, Mariana, né? Como eu disse, Mariana, essa lei ela veio justamente para regulamentar essas relações, né? Com o uso da internet, a gente aumentou também aí, né? Não só a comunicação, mas as relações, relação de consumo, essas novas relações, por exemplo, o digital influência, direito de imagem, como fica? O Código Civil ele já tinha a Constituição Federal, o Código Civil e algumas outras leis, elas já trazia proteção às pessoas, mas o marco ele vem justamente regulamentar. Então, por exemplo, em relação ao direito de imagem, quando quando houver um uso indevido de imagem, por exemplo, e esse direito for violado, for ali de alguma forma o uso indevido da imagem, de texto ou de alguma outra coisa, isso é possível, né? Uma indenização, por exemplo, a título de danos materiais, a título de danos morais. Até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, da entrevista, a gente estava falando uma das questões muito importantes que em relação, por exemplo, ao marco da internet, que tem a ver inclusive com violência doméstica, né, que é o uso indevido de imagens que acontece hoje muito nos relacionamentos, né? O casal brigou, tinha imagens íntimas um do outro ali, e aí uma das partes começa a chantagear. De fazer divulgação, né? De fazer divulgação. Hoje já, inclusive, já encontra-se previsto, né, uma tipificação para esse tipo de crime na Lei Maria da Penha. Então, assim, o marco da internet veio para regulamentar essas relações, para regulamentar e assegurar direitos e proteger os usuários, né? Isso é muito importante. E quem sofre com esse uso indevido, né, perde esses direitos autorais, tem algum órgão que você procura ou é diretamente para o advogado? O advogado, ele é quem vai prestar esse auxílio, quem vai pedir ao judiciário no caso, por exemplo, de um dano sofrido por alguém. Então você vai ter que recorrer ao judiciário para que você, por exemplo, seja indenizado se você sofreu algum tipo de dano, através do advogado, no caso de quem não pode, através da Defensoria Pública, enfim. Mas eu até queria ressaltar aqui, que eu até coloquei aqui, né, o artigo 7º do marco da internet, da Lei 12.965, ele fala: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. E ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Vou pincelar rapidamente aqui só para as pessoas em casa entenderem um pouquinho melhor. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, ou seja, ninguém pode usar, né, indevidamente, sem autorização, salvo nos casos de decisão judicial. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, né? Também o uso indevido de mensagens ou de dados, né? Enfim. Então, em qualquer caso que haja violação, estará aí sujeito, né, à indenização por danos materiais e morais. Entendi. E isso também serve como uma ressalva para a própria pessoa, né? Que muitas pessoas mas eu tô perdendo meu direito, que tudo que eu posto qualquer um pode ter acesso e tal. Na verdade, gente, estou entendendo que você perde um pouco a sua privacidade, porque fica tudo armazenado lá, o que você no IP, se não me engano. Mas isso daí pode ser rastreável, mas isso aí serve como ressalva para você também. É de suma importância para você também. Então, por um lado, é bom você perder um pouquinho assim da sua liberdade para você ser ressarcido. Ainda tem o ônus e o bônus, né? Liberdade de expressão, de opinar, de manifestar, mas também até mais cedo eu estava conversando isso com meu filho, né?
Essa liberdade de expressão, ela nos permite externar, falar, indignar-se, né, com todas as coisas. Você pode ir lá opinar, falar, mas ao mesmo tempo você também tem que saber que você pode responder pelo aquilo que você fala, né? Tem consequências. Isso. E em relação ao seu direito de imagem, ao seu direito de dados, ao seu direito de uso, né, daquilo que você publica e tal, em relação aos direitos autorais e tudo, também tem lei específica que trata disso. E tem proteção devida para esse tipo de situação também, além do marco da internet que vem para proteger mesmo os usuários, né, dos seus direitos e tudo mais. E no caso, como eu disse, de descumprimento, né, de violação desses direitos, a aplicação à medida para isso também. Hoje nós estamos bem ressarcidos e protegidos, né? É verdade. Explica pra gente a Lei Maria da Penha de número 11.340, de 7 de agosto de 2006? Eu até acho que uma dessas perguntas, ela vem de uma conversa que eu tive com a Ana Paula, quem me fez convite para estar aqui hoje, né? Que era uma dúvida dela, né, a respeito da Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha, o objetivo é a proteção da mulher, né? No estado de violência. A maioria das pessoas, eu acredito que já sabem que a origem da lei no caso da Maria da Penha, né, que sofreu durante anos a violência aí. Então, o objetivo do legislador, quando instituiu a Lei Maria da Penha, é de proteger a mulher. Eu até trouxe aqui, rapidamente, né, que é o que é previsto no artigo 5º, que fala o que configura a violência doméstica. Então, eu acho que é importante, de novo, deixar claro que para mim, todas as vezes que eu abro caixa de perguntas na minha rede social, sempre me vem mesmo mas o que configura, né, a violência doméstica. Então, eu acredito que seja importante a gente deixar bem claro o que configura. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele fala que no âmbito, primeiro ele fala que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então eu acredito que seja importante a gente deixar muito claro isso, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, Amanda, a violência só como aquela violência, agressão física, né? E na verdade, olha, a proteção da mulher em relação à Lei Maria da Penha tem aí outros aspectos, patrimonial, moral, psicológico, né? Que eu acredito que talvez muitas pessoas desconheçam isso, né? Sim. Tá bom? Beleza? Tá bacana. Gente, a minha equipe é aqui, ó. Maravilha, viu? Amo elas. Essa lei Maria da Penha, ela vale apenas para a mulher ou também o homem está protegido por ela? E ela pode ser acionada por ambos os lados? Como eu estava te falando, né, Amanda? Não pode, a gente... Mariana, desculpa. Mariana, não pode confundir, né? O objetivo da lei é proteger a mulher. Para o homem tem outros mecanismos de defesa, né? No entanto, recentemente, em uma decisão super nada convencional e super controversa, um juiz da Vara Criminal de Curitiba aplicou por analogia a Lei Maria da Penha a um homem que era agredido por uma mulher, pela esposa. Essa decisão, ela é bem controversa mesmo, né? Dentro do ordenamento jurídico não há consenso em relação a isso, justamente porque a lei ela é específica em relação à proteção da mulher, mas depois dessa aplicação por analogia desse juiz, houve outros julgados no mesmo sentido. Eu acredito que daqui a um tempo isso vai se tornar mais possível, mas então, assim, a lei não visa proteger o homem, né? O objetivo é a proteção da mulher em situação de violência. No entanto, já tem se aplicado por analogia. Só que são casos muito raros, o juiz vai analisar o caso concreto ali mesmo. Nesse caso específico que
que foi o objeto da decisão dele. O homem era agredido e era explorado também economicamente pela mulher. Então, o juiz aplicou uma medida protetiva de afastamento do lar e aí aplicou, por analogia, a Lei Maria da Penha. Mas, como eu disse, tem outras medidas, né? A medida protetiva ela é uma medida cautelar. E já existe outros mecanismos para isso. Por exemplo, o homem que é agredido, agredido pela mulher, ele pode reivindicar, por exemplo, outra proteção dentro do Código Penal, né? Tem aí vias de fato, tem aí a lesão corporal, tem medida cautelar que pode ser aplicada, mas hoje, como eu disse, né, o juiz já está aplicando aí, mas o objetivo da Lei Maria da Penha para A mulher, né? proteger e coibir a violência contra a mulher. Porque sempre nós vamos carregar aquele símbolo, né? Mulher, sexo frágil. Uhum. Ainda tem alguns ressalvos que os homens também servem de sexo frágil. Justamente por isso que tem que analisar cada caso, Sim. né? Porque alguns casos os homens sofrem violência psicológica, sofrem violência doméstica. E acredito que deve ser aplicado a eles, né? Quando eles estão nesse estado de vulnerabilidade. Mas, como eu disse, tem outros mecanismos, né? Mas eu acredito, assim, também, quando eu li a decisão, eu entendi o que o juiz ele quis, né? Ele quis trazer mesmo essa proteção ao homem com aplicação imediata da medida protetiva, porque talvez uma outra medida não seria adequada naquele momento, então a aplicação da medida protetiva nesse caso foi a mais adequada e mais justa, talvez, né? E também vale ressaltar que não é essa violência, não é só a doméstica, também tem a psicológica, que eu acho, na minha opinião, é a que dói mais, é a que machuca bem mais. Não tem como fazer juízo de valor, né? Disso, que cada um sabe o tamanho da sua dor. Mas eu acredito que cada caso tem que analisar mesmo, sabe? Com muito cuidado e aí o cuidado do julgador mesmo de aplicar a medida certa para cada caso, né? Com certeza. Eu queria só ressaltar, Mariana, Fique também, à vontade. que também há uma dúvida muito frequente em relação à aplicação, à abrangência da lei, né? Então é importante a gente também deixar claro que no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, que é aplicada a Lei Maria da Penha. Então, assim, as pessoas têm dúvida também, né? O pai bateu na filha, aplica a Lei Maria da Penha, aplica a Lei Maria da Penha. Ou dentro daquelas relações afetivas, que são hoje o formato de família, ele mudou, né? Ele sofreu grande alteração. As famílias não são compostas mais por mãe, pai, filho, são compostas por filhos de outro casamento, são compostas por amigos que estão ali dentro da mesma casa. Então, nesses casos, aplicaria a Lei Maria da Penha? Sim, aplicaria a Lei Maria da Penha também. É extensiva a essas relações no âmbito familiar e doméstico. E terceiros, ele pode vir a chegar a fazer denúncia, que nem, por exemplo, eu sou espancada, mas eu tenho medo de fazer a denúncia, aí um vizinho, um parente, sei lá, pode fazer essa denúncia? Sim, Mariana. Inclusive, recentemente houve uma campanha, né, nas redes sociais, a importância aí, né, de um movimento mesmo nesse sentido de proteção às mulheres. Foi um movimento que falou em briga de marido e mulher. Ninguém se mete a mulher. Na verdade, tem que meter a colher. Tem que meter a colher mesmo. A campanha desenvolvida foi justamente nesse sentido. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve um caso que teve grande repercussão nacional, que foi uma empresária que estava se relacionando através desses aplicativos de relacionamento. Ela foi agredida, teve o maxilar desprendido, né? Exatamente, o rosto todo foi mutilado, que foi mutilado. Sofreu, né, muito. E aí o que acontece? No caso dela foi isso, os vizinhos ouviram, o porteiro ouviu, mas ninguém interviu a tempo. Ela ficou durante, salvo engano, não me recordo agora, mas parece que ela ficou aí 40 minutos sendo agredida, né? Meu Deus.
E ninguém, se alguém tivesse já ouvido, já se chamado pelo socorro, talvez ela não tivesse sofrido o tanto que ela sofreu de consequências e sequelas da agressão. Então, eu acredito que essa campanha, não só, mas é muito importante que as pessoas tenham consciência de que sim, ao verificar, ao ver uma violência, alguém praticando violência contra outra pessoa, contra mulher, contra idoso, enfim, deve denunciar, né? Tem o 180, que é específico, a central de atendimento à mulher, mas também tem o 190, que é da polícia, enfim. A mulher hoje já tem uma estrutura um pouco melhor de atendimento, né? De proteção. Mas nada impede que as pessoas vendo violência praticada contra outra já façam a denúncia também, né? Eu mesma, certa vez, eu vi um agressor puxando o cabelo da mulher dentro de um carro, o carro em movimento, e eu liguei pra polícia, dei o número da placa, dei a rua onde que tava, e aí eu não sei se a polícia chegou, porque o carro tava em movimento, eu não segui teve o como carro, seguir, né? mas denunciei, e assim, muitas vezes eu acho que a dificuldade que se encontra também, né, porque às vezes a vítima, na hora que alguém vê, na hora que alguém denuncia, ela vai, né, no intuito de proteger o agressor, desmente, fala que não, e às vezes não tem vestígios mesmo, não deixa, né, a violência praticada, ele não deixa vestígios e o agressor fica impune. Mas ainda assim, nós precisamos exercer o nosso, né, o nosso dever Nosso mesmo dever de cidadão, moral, né? Exatamente. No entanto, até rodou o vídeo aí da menina de João Levade. Aí, e o cara, eu vou ser sincera, eu como mulher, foi ridícula a posição daquele cara, no meio da praça, pegou a mulher pelo cabelo, foi puxando, mas eu gostei da atitude dos outros homens, que pegou o cara e linchou o cara mesmo. Eu gostei. Eu tô assim, sendo sincera, eu gostei. Eu gostei da atitude. Não acho que é a melhor, lógico, né? Violência nunca é a melhor. Violência gera violência, mas eu acho que nesse caso... eu acredito que tem remédio pra tudo, né? Mas é um sentimento de indignação mesmo, quando a gente vê qualquer tipo de violência praticada contra qualquer pessoa, especialmente contra a mulher que já vem sofrendo, né, esse tipo de violência há tanto tempo, né? Sim. E sofre calada, né? Sofre calada, a gente fica com medo, né? Uhum. Mas o bom é que a polícia foi acionada, né? A polícia foi acionada e levou, Deus abençoe o cara lá, que ele... Eu trabalho ali perto, e na hora eu estava passando pra ir ao trabalho, né? E não vi a cena, mas vi a situação, assim, vi a polícia lá, imaginei que fosse outra coisa. Depois que eu vi o vídeo, fiquei bem em estado de choque. Não, assim, eu fiquei em estado de choque, porque geralmente quando a gente fica sabendo de casos assim, é dentro de casa, né? Agora, ao vivo, a cores em uma praça da cidade, eu fiquei bem chocada com isso. Explique pra gente o que é a lei de injúria racial, lei de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Essa lei é a lei que trata sobre a discriminação e preconceito contra a cor, etnia, contra a religião, né? A gente também acha que esse tipo de coisa não acontece, né? Mas no direito do trabalho, por exemplo, acontece muito. Você não por incrível que pareça, você não vai ser promovida em razão da cor, você não vai ser promovida em razão da sua nacionalidade, você não vai... Ou seja, qualquer tipo de preconceito, de discriminação em razão da raça, da cor, configura aí o crime de injúria racial. A pessoa que é, por exemplo, obesa, sobrepeso, também entra nesse negócio ou tem uma lei separada para eles? Então, a lei é específica, raça, cor, etnia, religião, procedência, mas não é verdade, é proibido, né? Qualquer tipo de discriminação, tem tratamento específico, inclusive para concurso, por exemplo, alguns concursos há pouco tempo atrás, eles tinham
vedação, né, em relação a peso, em relação à altura. Alguns ainda foi... É o seu É o meu? telefone. Quer tirar daqui? Por favor. Alguns, inclusive, foi discutida a constitucionalidade ou não, entendeu? Para concurso de militar, por exemplo, tem, né, uma altura mínima. Mas em relação a peso, também já foi, inclusive tatuagem, outras coisas, e já discutiu a constitucionalidade disso, e aí é proibido esse tipo de discriminação em razão de peso. Muito E bem. outras questões. Muito bom saber sobre isso. Vou ficar bem atenta sobre isso. Quando ela pode ser acionada e quem está protegido por ela? Essa lei é aplicável a todas as raças? Sim. A proteção, né? Qualquer pessoa que seja impedida de ter acesso, mesmo devidamente habilitada, como eu disse, imagina, você presta um concurso, você passou e preenche todos os requisitos, mas só porque, por causa da sua cor, por causa da sua etnia, por causa da sua religião, você é proibida de exercer um cargo, não tem fundamento nenhum nisso, né? Você preenche todo, você é habilitada para aquilo, um desses motivos elencados na lei, isso é proibido, né? Isso é verdade, é inconstitucional. Então, é aplicável a qualquer pessoa que sofra, né, um impedimento, seja impedida, Sofrer injúria, né, mesmo, né, propriamente dito. Existe uma lei que aborda o estelionato sentimental. Explique para nós, seguidores, o que é e quando pode ser aplicado. Não existe uma lei que trate sobre o estelionato sentimental. É um termo bem recente, mas existe o crime de estelionato previsto no Código Penal, que é o artigo 171, que trata sobre quando a pessoa obtém para si ou para outrem vantagem ilícita em proveito próprio ou alheio, configura o crime de estelionato. Recentemente, houve alguns julgados no sentido de proteger, porque a origem do termo estelionato sentimental vem justamente do crime de estelionato, mas é especificamente em relação às relações amorosas. Por quê? O legislador atento aí a essas mudanças, essas novas formas de relacionar, inclusive por causa da internet, nessa possibilidade, esses novos arranjos de relacionamento, percebeu que estava ocorrendo muito má fé por parte, né, uma das partes, aproveitando da outra, do sentimento da outra, da vulnerabilidade sentimental do outro, para obter vantagem. Então, por exemplo, teve um julgado também que um ex-namorado foi condenado a pagar uma indenização por danos materiais e morais para uma ex-namorada, porque ele comprava no cartão de crédito dela, ele comprou, fez, né, levava a pessoa a engano, ludibriando a pessoa, enganando, fingindo manter por ela um sentimento de amor, mas na verdade era tudo por interesse econômico, era só para obter vantagem. Então, os doutrinadores, né, o legislador criou o termo com origem no estelionato ali para, além da pessoa responder criminalmente pelo crime de estelionato porque ela está obtendo de forma fraudulenta uma vantagem econômica ali, ela também responde por danos morais no âmbito civil. E como detectar esse crime? Quem pode denunciar? Terceiros também podem fazer essa denúncia? Eu tô militando numa causa dessa. A vítima do estelionato sentimental, geralmente ela não percebe que ela está sendo vítima de um estelionato, né? De que ela está sendo ali
sendo enganada. Então, as pessoas geralmente que estão mais próximas que percebem que ela está sendo enganada, que ela está sofrendo um prejuízo muito grande com aquela relação, que ela não está... que ela, na verdade, ela está dispondo dos seus bens, do seu patrimônio, por um relacionamento, por alguém que, na verdade, não dá nem esse retorno amoroso e sentimental. Então, muitas das vezes, a maioria delas, a vítima só percebe que foi vítima de um crime de estelionato sentimental quando ela já termina esse relacionamento ou quando o ofensor já tirou tudo que ele podia da vítima ali e deixa ela emocionalmente devastada também. Então, sim, o que acontece? Eu até trouxe aqui, o crime de estelionato antes, houve uma alteração legislativa, ele era processado mediante ação penal pública incondicionada. Com a alteração, naquela época não precisava de representação da vítima. Agora, a vítima precisa representar, ou seja, ela precisa ir lá e assinar um termo de representação falando que quer processar. Mas isso não cabe nos casos de criança, adolescente, idoso, maior de 70 anos. Nesses casos, não precisa de representação. Então, por exemplo, se alguém tomou conhecimento de alguém que esteja sendo vítima, pode noticiar esse crime, entendeu? Pode informar as autoridades do crime, né? Ah, muito importante isso, viu? Ficar de olho nas minhas amiguinhas. O ideal é isso, né? Geralmente, como eu disse, as vítimas, nesse primeiro momento, elas não acreditam que estão sendo vítimas, mas nunca é tarde para você alertar, né? Falar, olha, presta atenção, ou a pessoa só quer pegar seu cartão de crédito, quer comprar, mas nunca está presente na sua vida. Quer dinheiro, exige dinheiro de você o tempo inteiro, né? Só tá obtendo vantagens com esse relacionamento de forma econômica, porque o que acontece? Não tem problema nenhum durante o relacionamento o casal ali se ajudar de alguma forma, se um deles pode contribuir economicamente com o outro, isso não configura crime. O que configura o que configura é que dolosamente a pessoa quer enganar a outra para obter para si a vantagem ilícita, usando da emoção do outro, né? Certo. Leia. Colocar no chão que eu acho que vai ficar melhor. Existe um contrato de namoro que assegura ambos os lados em relação aos seus bens. Explique para nossos seguidores como isso funciona. Existe. Também é uma alteração aí super recente em relação a isso, né? Porque se confunde muito o namoro com a união estável, hoje confunde muito. Porque os namorados, por exemplo, dormem um na casa do outro, fica lá 3 dias, depois volta para sua casa, e aí? Existe, inclusive, essa distinção entre namoro qualificado, união estável e casamento. Então, a doutrina precisou diferenciar esses institutos. Por quê? Porque há consequências jurídicas, né? Em relação, por exemplo, o namoro qualificado. O que configura o namoro qualificado? Ali já gera obrigação, já gera direitos. A união estável, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho também, né? Mas em relação ao contrato de namoro, por que é importante? Se você não tem mesmo hoje intenção de ter uma união estável, um relacionamento, construir família com a pessoa com quem você está namorando, o ideal, para que não se confunda com outro instituto, né, o namoro qualificado ou a união estável, é você registrar através de um advogado, vai fazer uma petição para você registra isso em cartório falando que vocês são namorados. Isso garante que os bens que forem adquiridos durante o namoro, por exemplo, não vão ser partilhados, entende? Traz uma segurança, porque o que estava acontecendo? Como se confunde muito, né, essa relação, algumas pessoas durante o namoro, que moravam juntos, mas não tinham intenção de constituir família, ao final do namoro estava requerendo uma pensão ou querendo partilhar o carro que adquiriu, que o namorado ou a namorada adquiriu durante o namoro. E isso gera, né? Qualquer relação gera efeitos e consequências jurídicas.
Então, para proteger o casal que namora e não naquele momento não deseja construir família, faça um contrato de namoro que fique bem claro. Os bens que pertencem a ele é dele e os bens que pertencem a ela é dela, e aí os dois ficam ali protegidos, né? Cada um com cada um quer o melhor. É a modernidade, né, gente? É isso. Porque eu não tô tão bem assim não, mas na minha época tinha não. Explica as questões de regime de casamento. Regime universal, regime parcial, quais são as diferenças? Tem outros regimes, né? A gente trouxe esses aqui, mas assim, basicamente, o regime universal comunica todos os bens do homem, né, do casal. Então, os bens presentes, os bens de hoje, os bens futuros, as dívidas passivas, inclusive, entra tudo. Na comunhão universal, todos os bens, tudo se comunica. Na parcial, não. Na parcial, só a partir aqueles bens que foram adquiridos durante o casamento, na constância do casamento. O mesmo se aplica à união estável, que ela tem o mesmo status jurídico do casamento. Ah, bacana. Então, se for a parcial, o que foi adquirido antes, o cônjuge não tem poder nenhum. Tem. Mas a partir casou bonitinho lá, deu autógrafo lá. Aí os bens que são adquiridos a partir durante a constância. Então, por exemplo, me casei hoje e adquiri um veículo já enquanto casada, aí o meu cônjuge tem direito ao veículo também. 50%, na proporção de 50%. Ouviu, galera? Fiquem espertos aí, quem tá querendo, né, furar os olhinhos dos outros aí. E na questão da união estável e amaziado, como funciona legalmente cada uma delas? O que acontece? Justamente por isso que eu tava te falando. Acho que foi ontem também, eu vi uma de um juiz que não reconheceu a união estável. Hoje é muito comum as pessoas irem ao cartório fazerem uma declaração de união estável e ali já declara o regime que elas querem adotar. Por quê? Porque ali, a partir daquele momento, já é quando não escolhe regime, a união estável ela vai configurar o regime parcial de bens, ou seja, tudo que foi adquirido durante a constância da união estável será partilhado na proporção de 50% para cada. A declaração de união estável, ela já tem uma eficácia, né? Já concede direitos e deveres ali para as partes, porque eles estão reconhecendo aquilo publicamente, né, lá no cartório, de que eles têm uma união estável, escolhendo o regime ali a ser adotado. E aí o que acontece? Quando não há a declaração, eu preciso pedir para que, no caso de separação, de dissolução da união estável, eu preciso pedir para alguém reconhecer isso. Quem reconhece isso é o judiciário. Então eu tenho que procurar a Defensoria Pública ou um advogado para pedir ao judiciário que reconheça a minha união estável com alguém, reconheça ali os direitos e deveres oriundos dessa relação e dissolva a união estável. Entendeu? Então é através... mas a pessoa que já vive em união estável, por exemplo, é importante que ela declare isso no cartório através de um advogado, sabe? Por quê? Porque para ela provar que ela teve a união estável mesmo com aquela pessoa, ela vai sofrer, sabe? Hoje precisa preencher alguns requisitos legais para configurar a união estável. Não basta a pessoa falar que mora junto, que morou junto. Precisa ficar provado que eles tinham intenção de constituir família. Um dos requisitos para configurar a união estável. Então, assim, eu tive um filho, para você ter ideia. O fato de alguém ter filho com o outro não quer dizer que teve união estável. Gente, hoje as questões assim, jurídicas são bem assim, criteriosas. Criteriosas. Né? Tem os requisitos. Como eu te disse, anteontem ou ontem, não sei, eu vi a decisão do juiz que não reconheceu a união estável de um casal por falta de provas. A relação
declaração ser pública e notória de que eles eram um casal que tinha o objetivo de construir uma família. Porque se as pessoas entendem que eles eram um casal 10 anos de namoro, isso é namoro, isso não é união estável. Entendeu? Ou seja, não gera efeitos jurídicos, portanto, não há que falar em direitos e deveres, inclusive para partilha de bens. Então, união estável, a meu ver, então ela está se tornando uma coisa até mais difícil de se provar do que um próprio casamento de. Sim, a união, por isso que ela ganhou status e uma segurança. Sim. Com as mudanças legislativas, reconhecendo aí a companheira os direitos, a herança, direito de partilha dos bens e tal. Mas, para provar, a pessoa precisa ter esse cuidado. Porque, por exemplo, ao final do relacionamento, ela vai ter que, para ela pedir, para ela ser dividido, por exemplo, os bens que eles construíram durante a união estável, ela vai ter que requerer isso judicialmente, entende? Então, realmente, a sugestão é que a pessoa ou faça uma declaração de união estável perante o cartório através de um advogado, ou que ela case, né, civilmente. Acho que é melhor fazer isso. Você toma uma aguinha, enquanto isso eu vou pedir nossa querida Cíntia ali, ó. Tem pergunta, Cíntia? Temos Tem? perguntinhas. Mas primeiro fatura pra mim, fazendo um favor, tá? Você vai faturar pra mim e depois você vai falar as perguntas. Belezinha, bora então pro patrocínio, bora faturar. Cartop 975655213 997170283 Lulu Festas 994353005 Loja Brasil e Nacionais Importados. Agora faço para mim as perguntas. Bora perguntinhas. O Elias Dias Aparecido pergunta para a doutora Lidiane. Boa noite, gostaria de saber sobre a anulação de um casamento, como e quando posso pedir? Boa noite, Elias. Então, a anulação de casamento tem que ter alguns requisitos, Elias. Então, assim, para eu trazer aqui para você agora fica meio difícil. Mas eu vou deixar meu número aqui para as meninas e num outro momento eu respondo para você, porque tem que preencher alguns requisitos. Não, a anulação de um casamento é algo muito sério e requer um cuidado maior. Aí eu vou deixar meu número aqui para as meninas e depois você pode me mandar no privado, tá? Lavínia Vitória. Quanto à agressão física e psicológica, moral, são aplicadas as mesmas medidas como são as de agressões físicas às mulheres? As mesmas medidas. Configura violência doméstica e familiar. Então, você pode ser aplicadas as mesmas medidas. Aparecida Gomes. Quem é mais atingido pelo estelionatário sentimental? Homens ou mulheres? Infelizmente, né, os dados revelam que as mulheres são as vítimas mais comuns do crime de estelionato sentimental, infelizmente. Mas, no meu caso, por exemplo, eu tenho um caso que um homem é vítima de estelionato sentimental. Mas, ainda assim, as mulheres é um número bem maior, né? Só essas perguntinhas no momento. Por enquanto é só essa? Por enquanto é só essas. Posso continuar então? Então vamos embora. Na verdade, você até respondeu uma das minhas perguntas, né, praticamente. No caso de união estável, quando existe o término, quais são os procedimentos legais? É exatamente isso. Se não houver mesmo a declaração, tem que pedir o reconhecimento, né, e a dissolução da união estável perante o judiciário através de um advogado ou da defensoria pública. Nossa, Deus, é muito difícil. Para reconhecer, né, por exemplo, pensão, né, a mulher pode requerer a pensão para si, para os filhos daquela relação, né? Em questões de herança, quem tem direito? Na separação cônjuge, pode ter algum direito? Sim.
No caso da união estável, a companheira e os filhos dessa relação têm direito da mesma forma, inclusive é proibido qualquer tipo de discriminação por filhos fora do casamento, né? Os filhos da companheira, eles têm os mesmos direitos que o filho do casamento, digamos Entre que... o casal. Do casamento civil, né? Do casamento reconhecido. Ele tem os mesmos direitos que os filhos fora do casamento. Olha, isso aí é interessante, né? Eu não sabia que acontecia isso. E como que funciona a guarda desses filhos? Dos filhos de união estável? Ou propriamente então, do casamento? A gente tem alguns tipos de guarda. As mais comuns é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, inclusive, Mariana, ela é um objeto de muitas dúvidas, assim, porque as pessoas confundem o instituto da guarda compartilhada como aquele que a criança vai morar metade do tempo na casa de um, metade do tempo na casa do outro. E na verdade, a guarda compartilhada tem relação com as decisões referentes ao menor. Então, os pais, os dois, a mãe e o pai, eles exercem o mesmo direito em relação às decisões, em relação às questões relacionadas ao filho. A guarda compartilhada é a que é aplicada, regra geral, porque o juiz, né, o julgador e o legislador quis trazer um interesse melhor da criança para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento intelectual da criança, que deve ter a companhia do pai e da mãe e a presença mesmo, né? Então, geralmente a guarda compartilhada tem uma residência fixa ou do pai e da mãe, aquele que melhor corresponde aos interesses da criança. Mas, em relação às questões relacionadas aos deveres, o exercício mesmo ali de proteção e desenvolvimento da criança, os pais, mãe e pai, eles vão decidir. Agora, a guarda unilateral é quando um só dos genitores, né, eles vão decidir as questões a respeito da criança com direito de visita do outro genitor que não ficou com a guarda. Entendi. E questão que eu já vi, né, casos em que os próprios avós que pegam essa guarda, porque, se não me engano, existe casos assim, essa né? possibilidade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. São casos excepcionais, mas é possível, né? Na verdade, o que acontece? Ou os avós, no caso, ou algum parente, né? Quando o poder pátrio que a gente fala, o poder de exercer a gerência na vida da criança ali. Então, quando a mãe tem problema com drogas, quando o pai, por exemplo, está preso, ou por alguma outra razão não podem exercer a guarda dos filhos, os avós, eles tomam então o lugar, né, e podem requerer a guarda, uma guarda provisória, dependendo da situação, ou uma guarda definitiva. Bacana, agora me sanou tudo. E quem pode pedir pensão e como funciona? É muito comum a mulher pedir pensão. E o homem, ele também pode pedir essa pensão? Ele tem esse direito? Sim. A pensão alimentícia, ela pode ser pedida pelo filho, ex-companheiro, ex-companheira. Ele pode ser pedido na união estável, por pais. A gente até vai falar disso também, né? No caso dos filhos cuidarem e pagarem uma pensão alimentícia para os pais que não têm condição. E o que acontece? Basicamente, verifica-se ali a necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem vai pagar pelos alimentos. Mas pode ser pedido tanto pelo homem quanto pela mulher, a ex-companheira, filhos, pais podem pedir aos filhos. E tem algum requisito que eles abordam sobre... Por exemplo, eu me separei do meu marido, eu quero uma pensão. O juiz, ele que define se pode ou não haver o direito de pensão, ou eu requerendo uma pensão, eu automaticamente já ganho essa pensão? Não consegue não. Principalmente hoje em dia, a mulher com a sua independência, com a sua autonomia, né? Ficou mais difícil, inclusive, sabe? Hoje,
raramente a gente consegue uma pensão alimentícia para mulher. Muito difícil. Inclusive, na minha opinião, é uma grande injustiça, né? Muitas mulheres, por exemplo, que sofrem inclusive de violência doméstica, e aí resolvem por fim esse relacionamento de anos, já com uma idade madura, já não conseguem se inserir no mercado de trabalho, precisam dos alimentos para sobreviver mesmo. Sim. E a gente não tem conseguido isso no judiciário, porque o juiz entende que ela tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Eu mesma passei por isso recentemente, numa decisão, agravei da decisão, mas o juiz, e eu provei, ela não tinha rendimento nenhum, ela sempre dependeu do marido, mas o juiz entendeu que ela ainda era nova e que ela podia se inserir no mercado de trabalho, decidiu desse jeito. Ela pode fazer uma faxina, ela pode cuidar de alguém. E, de fato, nesse caso, o homem saiu de casa, deixou a mulher totalmente desamparada, e nem a justiça fez justiça nesse caso, né? Então, assim, mas ainda assim, o que é importante, Mariana? A mulher que depende financeiramente ali do marido, que ela, né, é muito difícil a gente pensar isso durante o relacionamento, que a gente vai terminar um relacionamento, que a gente vai precisar, né? Mas é importante que ela precisa daquele dinheiro, que ela só depende daquilo, que ela tem um problema de saúde, não consegue se inserir no mercado de trabalho, que ela não tem experiência e todas essas questões, né? Porque senão, de fato, a pessoa passa fome, né? Não, literalmente. E, infelizmente, como todo ser humano, nós somos falhos. Falhamos, a justiça também tende a falhar. Porque existem alguns casos que ocorrem isso. Em caso que a pessoa consiga essa pensão é vitalícia? Não é vitalícia. Inclusive, quando é requerida pelas mulheres, geralmente o juiz fixa um tempo até que ela se insira no mercado de trabalho, até que ela se adeque. No caso de pensão alimentícia para filhos, geralmente, né, até essa pensão ela se estende até o período em que continua estudando, não encerra automaticamente aos 18 anos. Para isso, o alimentante, quem paga a pensão, tem que entrar com um pedido de exoneração de pensão no judiciário, ou fazer um acordo ali extrajudicialmente, colhendo a assinatura do alimentante de que não precisa mais dos alimentos, e faz isso judicialmente, né, requerendo a exoneração judicialmente, ou se estende até os 24 ou até que ele termina seu período. Mas isso também precisa ficar provado através de declaração, de inscrição em faculdade, etc. Então, mesmo que completei 18 anos, mas eu inseri uma faculdade, por exemplo. A faculdade geralmente é 5, 6 anos, dependendo, né? Se o meu pai quer cortar a minha pensão, ele judicialmente não poderia, pois eu estou no período, eu iria precisar. O que acontece na prática é que eles geralmente completam 18 anos, eles já até ajuizam uma ação de exoneração. Mas se quem está recebendo a pensão conseguir provar que precisa, que necessita da pensão para continuar se mantendo, porque não consegue trabalhar, cada caso é um caso, né? Sim. Mas no caso específico, se quem está recebendo a pensão ainda precisa dos alimentos para continuar estudando, porque não tem condição ainda de se inserir no mercado de trabalho, e precisa daquela pensão para se manter, para se alimentar, o juiz ainda mantém até o final do curso, para que a pessoa então consiga se inserir no mercado de trabalho e sobreviver sozinha, né? Gente, eu vou falar a verdade pra você. Se tem uma coisa que é difícil, não é impossível, é muito difícil, é trabalhar e estudar. Só quem já trabalhou o dia inteiro e ainda foi pra faculdade, ou então trabalha de turno e ainda vai pra faculdade, sabe como que é difícil, né, doutor? É bem difícil. O não pagamento da pensão pode levar a quais sanções? E neste momento de pandemia, como é que está funcionando essas questões? Pode levar à prisão, e pode levar à penhora dos bens, né? São 2 tipos de rito no CPC.
O STJ entendeu que durante o período de pandemia não poderia haver prisão, decretando então a prisão domiciliar. Mas não foi unânime. Então, e como o período de pandemia também, embora a gente ainda esteja em determinação né, o período de pandemia ainda não acabou, já tem expedido mandado de prisão para os devedores. O Estado de São Paulo, por exemplo, fez isso. Uhum. Então o STJ decidiu que nesse período não ia haver prisão, e ia trocar a prisão civil pela prisão domiciliar, mas não tem sido aplicado por todos os juízes, não. Povinho, Ou seja, no caso de não pagamento da pensão, fique esperto, viu? Porque você pode não ser preso na cadeia, mas você pode ficar dentro de casa. Então, né? Vamos seguir com as normas, as leis, né? Que é melhor para o ser humano, que é muito melhor. No caso de um dos pais não poderem arcar com a pensão, a lei determina que os avós devem cuidar dos netos. Determine como que funciona essa lei pra gente. Os pais são os devedores principais dessa obrigação alimentar e, de forma excepcional, os avós podem ser chamados a pagar os alimentos, né? São casos realmente, assim, bem difíceis, né? Porque, inclusive, o desemprego não desobriga o pagamento da pensão alimentícia. É mesmo? É mesmo. O pai, o devedor, o alimentante, né? Quem presta os alimentos, mesmo desempregado, ele precisa se virar para prestar os alimentos ao filho aí. Portanto, é isso. Em casos excepcionais. Eu já vi pessoalmente casos em que a mãe é usuária de drogas e o pai estava preso e não recebia nenhum tipo de auxílio penitenciário, então os avós, a criança precisa se alimentar, né? Não tem como. Não então, só se alimentar, vestir, tá? O mínimo, né? A gente fala. O mínimo, o básico, né? O básico. O arroz e o feijão. Porque, inclusive, imagina, 30%, que é o mínimo que geralmente fixa em cima do salário mínimo, dá 300 e poucos reais. Uma criança sobrevive com 300 e poucos reais? Né? Não mesmo. Então, é difícil. Tem pergunta, Cíntia? Tem perguntinha. Fala pra gente, por favor. A Vanessa Morim pergunta: tenho 4 filhos, recebo R$350 mensal para cada. Todos, né? Todos os 4. E há 2 anos determinado pelo juiz. Gostaria de saber se esse valor não acompanha o aumento do salário mínimo. Ou o que devo fazer para pedir o aumento? Ou eu posso pedir? Você pode e deve pedir o aumento. E, inclusive, tem que ser corrigido de acordo com o aumento do salário mínimo ou o aumento do salário líquido do prestador de alimentos. Inclusive, nesse caso, como não foi alterado, não foi ajustado de acordo com o salário mínimo, cabe aí um cumprimento de sentença desse valor devido desde então. Cumprimento de sentença é quando o valor, quando o alimentante, por exemplo, quem está prestando os alimentos aí a gente aciona a justiça através de um cumprimento de sentença. No caso de prisão, a gente pede os 3 últimos meses e os meses vão se vencendo no curso do processo. A gente faz uma planilha com atualização desse valor. No seu caso, você pode ajuizar um cumprimento de sentença com esse valor, né, dos salários mínimos que foram alterados aí, para que ele pague esse valor que não foi pago devidamente. Como que você faz? Se você tiver condição, contrate um advogado. Para que esse advogado peça aí uma revisão desses alimentos prestados. Às vezes até o prestador dos alimentos, quem paga a pensão alimentícia, ele está empregado, está recebendo melhor, então esse valor tem que ser ajustado, né? E se você tiver condição, você contrata um advogado. Se você não tiver condição, você pode procurar a Defensoria Pública para ver isso para você. Tem mais? No momento não. No momento não? Então vou continuar aqui, porque tem uma perguntinha aqui que eu achei assim de extrema importância essa perguntinha.
É obrigação dos pais a cuidar dos filhos e eventualmente dos netos. E quais a obrigação dos filhos em relação aos pais? Um filho pode ser punido por não cuidar dos pais idosos, principalmente em momentos de dificuldades financeiras ou de doenças? Quem abandona os pais, quais são as sanções que podem ser aplicadas a eles? Pode ser responsabilizado, tanto por abandono material quanto por abandono afetivo. Essa obrigação de amparar os pais, ela tem previsão legal, né? Eu até trouxe aqui que o Estatuto do Idoso, ele prescreve que principalmente, mas exclusivamente a família compete a obrigação de garantir ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim. Os filhos podem sim ser responsabilizados por abandono material e moral, atentando a esses direitos e garantias, ensejando aí responsabilização com previsão no artigo 186 e 927 do Código Civil. Aí as sanções podem ser indenização, enfim, pode sofrer sanções civilmente, né? Pode ser responsabilizado civilmente. É aquele ditado, né, gente? Um pai ou uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai, às vezes, né? É muito triste, mas ele pode ser chamado, né? Inclusive a pagar uma pensão, a prestar os alimentos aos pais, né? Mas é uma questão que vai além mesmo dessa questão patrimonial, né? Econômica. É uma questão moral, né? De cuidado mesmo, né? Com quem cuidou e quem prestou todo esse auxílio durante a nossa formação. A nossa formação inteira. Eu conheço, eu acompanho recentemente. A senhora, ela é praticamente assim, abandonada. Só tem vários filhos, não sei quantos ao todo, mas apenas uma. E ela tem uma filha dela, que é a filha dela pequena, mas apenas ela que se dispõe em cuidar da mãe. Eu virei e falei assim, só que ela falou comigo assim, eu não tenho ajuda de ninguém, meus outros irmãos não estão nem aí, eu tenho que olhar minha filha também, eu não posso sair com a minha filha por causa que eu tenho que cuidar da minha mãe, ninguém me ajuda. Eu virei e falei assim com ela, eu tô assim, judicialmente eu acho que você tem a quem recorrer, mas pensa por um lado, Deus vai te recompensar. Eu vou muito nessa parte assim, sabe? Porque eu sou muito fervorosa na minha fé. Então eu gosto muito de falar assim, toda essa luta que você tá tendo, Deus vai te recompensar, em nome de Jesus, porque não é fácil. Mas também é isso, né? Eu acredito que, Mariana, que o conhecimento traz isso, as informações trazem isso para as pessoas, né? À medida que elas sabem que elas podem recorrer, que elas a gente sabe também que a justiça muitas vezes não corresponde, né, às necessidades das pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando a pessoa tem ciência de que ela pode recorrer ao judiciário para reclamar o seu direito, talvez para trazer esse alívio mesmo para uma das irmãs, né? Então, por isso que é importante esse debate, esse papo que a gente está tendo aqui, né? Sim, para trazer para informações para as pessoas. Então, quer dizer que, por exemplo, que nem no caso dessa colega minha, ela pode recorrer à justiça para que os outros irmãos também tenham responsabilidade com as mãos. A mãe, né? A mãe pode recorrer à justiça e pedir alimento aos filhos. Pode, né? Então, mas só que ela é uma pessoa bem mais idosa, mas a filha que cuida da mãe, ela pode recorrer? Então, se a mãe, se ela não tiver lúcida, né? Não tá. Então, ela pode inclusive entrar com uma interdição. A filha pode entrar com uma interdição, porque a filha vai responder então pelos atos da vida civil da mãe. Sei. E aí pode judicialmente requerer que os outros filhos auxiliem materialmente, contribuindo ali para a manutenção, saúde da mãe. Não só, eu acho que materialmente, saúde, mas também, por exemplo, cada final de semana um ficar com ela, eu acho que não pesaria. Sim. Né? Porque já que ela criou, todo mundo tá muito bem criado, cada um tem sua casa, né? Seria bem bacana. Fala pra mim. Perguntinhas. Nhas?
Então bora lá. O Cláudio Honor pergunta: quando o homem paga a pensão alimentícia e a mulher gasta o dinheiro em festas, bebidas e depois aciona a justiça para reaver o valor alegando ser ineficiente, Insuficiente. ela ser ineficiente e debilitada. Debilitada? Deve ser insuficiente. É o né? valor ser insuficiente, debitado. Ineficiente o debitado. Isso. O prestador dos alimentos, quem paga a pensão alimentícia, ele pode requerer, quando há suspeitas de que o uso do dinheiro da pensão alimentícia não está sendo em proveito do filho, do menor, ele pode requerer a prestação de contas. Aí ele tem que pedir isso na justiça. No processo mesmo, ele entra com um pedido informando que há há indícios ali de que o dinheiro da pensão alimentícia não está sendo gasto com a criança, com o menor, e pedindo para que ela preste contas. Daí o juiz vai pedir para que a genitora, para quem é o responsável ali pelo menor, que ele prove com o que está sendo gasto o dinheiro. Então, por exemplo, se paga R$350 de pensão alimentícia, junta ali as notinhas de alimento, de vestuário, em proveito da criança, né? Sim. A Cleia Oliveira pergunta: boa noite. Gostaria de saber sobre o descumprimento da medida protetiva. A pessoa não está cumprindo o distanciamento. Basta que ela informe isso. Inclusive, ela pode ligar imediatamente à polícia. Essa é uma das coisas que tem aplicabilidade. O descumprimento da medida protetiva, ele já causa a prisão imediata. Então, se ele está descumprindo a medida, ela pode acionar a polícia militar, ligar para o 190 e falar: olha, eu tenho uma medida protetiva, mostra a medida protetiva e informa. O agressor está descumprindo a medida, ele vai ser preso. Mas vai ser preso mesmo ou vai ficar naquela enrolação? É uma das coisas que funciona. É uma, né? Que é pensão e isso funciona. Porque o resto a gente... Bora. Comentários. Davi Vasconcelos, pra doutora. Estamos torcendo por você, Lidiane. Eduardo Paiva, Eti, Elili. Ian Miranda. Viemos torcer pela Lidiane. Amigos dela. Com certeza, os amigos do meu filho, gente. Figura. Parece que eu vi uma pergunta da Marinete. Marinete? Não sei. Pode continuar? Vamos dar uma conferida aqui, acho que perdemos ela. É porque eu vi, eu dei uma olhada aqui no grupo, aí tá assim, Marinete também, tem pergunta. Mas agora eu tô no final da live. Acabou. Tá no finalzinho. Já tá no finalzinho, Ai, que bom, foi proveitoso. Muito. Meu anjo, fatura pra mim, fazer favor? Bora faturar? Faturando. No patrocínio de Cartop, 975655213. 997130283. 9435-3005 e Lojas Brasil Nacionais Importados. Infelizmente, nós estamos chegando a mais um final da nossa live, mais uma edição. Está tão gostoso o nosso bate-papo. Foi assim, de suma importância, né? Muitas coisas eu não sabia, né? Que eu tive conhecimento, no entanto, sobre a mãe da minha amiga, eu vou até ligar pra ela assim que acabar a live, assiste minha live lá, que vai falar. A doutora Lidiane, advogado, falou muita coisa lá pra você, viu? Que eu perguntei de você lá. Lidiane, fala pra gente qual a sua inspiração pessoal e deixa um recado para os nossos telespectadores. É difícil, né? Quando eu li a pergunta, eu falei, nossa, inspiração pessoal, mas assim, com toda certeza, a minha mãe é uma inspiração, né, pessoal. E a gente, com a maturidade, a gente aprende a respeitar mais os nossos pais, né? E que eles passam a ser mesmo
a nossa inspiração. Além disso, profissionalmente tem aí, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, de aprender com algumas pessoas ao longo da minha jornada de formação acadêmica, de formação profissional, que é a doutora Renata Martins, doutora Camila, doutor Tiago, Érica Verli, hoje a doutora Carol Barros também, enfim, são algumas pessoas aí que eu tenho muita admiração e respeito. Gente, quer agradecer? Sim, sim. Agradecemos aí os ouvintes, né, que estiveram conosco hoje, alguns deles, o Edson, a Marinete, a Alba, Cleia Oliveira, o Davi, o Eduardo, a Priscila Dias, Davi Vasconcelo, Ian Miranda, o Edson Luiz Jacom. E ó, daqui a pouquinho estará a entrevista no YouTube, gente. Bora lá pro YouTube, quem não conseguiu aqui acompanhar, vamos lá no YouTube assistir, né? Doutora, inscreve lá no canal, né? No nosso YouTube, lá no Molevade no Ar. E a doutora também, nós agradecemos a sua presença, será sempre bem-vinda. Todos os telespectadores, agradecemos aí o apoio, a presença de mais uma live Molevade no Ar. Estaremos de volta amanhã com mais live para vocês. Doutora, deixa o seu telefone de contato, né? Deixo sim. Para o pessoal. Eu queria agradecer o convite, né? Na pessoa que me convidou para estar aqui. Que bom poder, de alguma forma, colaborar com os ouvintes do Molevade no Ar. Espero, de fato, ter contribuído e estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, eu estou às ordens, tá? Muito obrigada. Meu telefone eu não posso deixar, porque... por causa do código de ética, gente. Mas eu tenho um Instagram, vocês podem ir lá, é @lidianefagundes.adv. Lá eu publico informações diárias, né, sobre direitos e deveres, tanto na área de atuação, que é direito de família, direito do consumidor também, com várias dicas, várias informações importantes pro cidadão. E né, no Facebook também é o mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pedir meu telefone para a Mariana, que vai estar à disposição, hein, tá, Mariana? Pode deixar. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu falo com o pessoal. Bom, galera, lembrando também que nós temos um Instagram, Molevade no Ar, tá? Depois vocês acessem lá, porque lá nós estamos postando todas as informações colhidas na nossa live, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Lidiane, muito obrigada. Deus abençoe muito você. Amém. Foi assim um bate-papo excelente. Trouxe muitas informações. Sanou bastante dúvidas que eu tinha, nossos telespectadores tinham. A quantidade assim de informação absorvida por mim, eu tô assim admirada. Com certeza mesmo, que eu vou passar para muitas pessoas que não sabiam, agora vão ficar sabendo através de mim. Que bom. E eu espero, né, contar com você em outra ocasião para falar um outro assunto, né? Que é um assunto bem vasto, né? Gente, vou ficando por aqui. Amanhã nós temos de frente com a Cíntia. Isso mesmo. Né? A Cíntia irá entrevistar a Maurilene Mendes e o Alessandro, tá? Amanhã nesse mesmo canal, nessa mesma hora, a partir das 19 horas, tá bom? Ó, um beijo da Maré pra vocês, fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau!